Olá, meus amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa segunda lição do estudo bíblico, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o amor divino, o amor de Deus pelo ser humano. Antes de começarmos, eu queria recapitular com você o estudo anterior, que foi sobre a Bíblia Sagrada. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos que a Bíblia ela é um livro muito especial. A Bíblia ela é um livro que contém 66 livros, dividido em 2 testamentos, Antigo Testamento e Novo Testamento. A língua original da Bíblia, do Antigo Testamento, é o hebraico. E a língua original da Bíblia do Novo Testamento é o grego. Em algumas partes do Antigo Testamento, possivelmente o livro de Daniel, alguns capítulos, foram feitos em aramaico, tá bom? Mas, diante de tantas informações, o que nós podemos chegar à conclusão é que a Bíblia ela é um livro diferente, um livro que pode restaurar e transformar a vida daqueles que a têm como a palavra do Senhor, a palavra inspirada, tá bom? Agora nós vamos para a nossa segunda lição do estudo bíblico. E antes de começar, o que a gente faz? Isso mesmo, a gente faz uma oração para iniciar o estudo bíblico, tá bom? Oremos. Grandioso Deus, soberano Criador do Universo, nesse momento vamos estudar mais uma lição e pedimos ao Senhor que esteja conosco, que fale ao nosso coração através dela, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos falar sobre o amor divino, né? Existe uma parábola na Bíblia, lá em Lucas capítulo 15, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Eu acredito que você conhece essa história. Lá diz quando o filho saiu de casa em busca de novas aventuras, em busca de explorar o mundo, de repente ele perdeu tudo que ele tinha e começou a sentir falta do pai, da casa na qual ele tinha abandonado. A Bíblia menciona que aquele jovem, ele deixou tudo para trás e voltou para a casa do pai. E o que é mais interessante é que essa parábola ela não só fala de um filho rebelde, mas sim de um pai amoroso, um pai que recebeu seu filhinho de volta, independente da circunstância que ele se encontrava. É sobre esse amor que nós vamos falar. Essa parábola ela trata do amor de Deus para com o ser humano. E hoje nós vamos estudar o amor de Deus para com o ser humano, tá bom? Vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Qual é a essência do caráter de Deus? E aí? Qual é a essência do caráter de Deus? O que é essência? A essência é a parte central de algo ou alguma coisa. Aqui a gente vai ver qual é a essência do caráter de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 8, tá bom? A primeira carta de João, próximo de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Você encontrou? Muito bem. Então, vamos ler juntos. Fala assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Muito bem. Então, a essência do caráter de Deus é o amor. A essência do caráter de Deus é o amor. Ou seja, Deus não tem amor, Ele é amor. Você entendeu? Há uma diferença entre você ter o amor e naquele que é o amor. Deus não pode transmitir para os seus filhinhos menos do que isso, mas Ele é o amor. Por isso que todos os atos, todas as ações de Deus revela o amor que Ele tem para com o ser humano. Nós podemos recapitular aqui algumas coisas importantes. O amor, ele é revelado muitas das vezes através das ações que é praticada. Por exemplo, Deus libertou o povo de Israel do Egito e colocou eles
pelo menos uma boa parte deles, na terra prometida. Isso significa que Deus tirou o povo da escravidão. O povo estava sofrendo, estava sendo injustiçado, estava trabalhando forçadamente. E Deus foi lá, através de Moisés, e tirou o povo do Egito e colocou em um lugar onde eles não mais iam sofrer, né? Pelo menos esse era o objetivo. Mas isso aí demonstra uma ação divina para com o povo, para com o ser humano. E isso também é uma demonstração de amor. Por exemplo, Deus mandou o dilúvio, mas permitiu que a família de Noé entrasse na arca. Ou seja, o fato da família de Noé entrar na arca, isso demonstra um amor profundo que Deus teve para com a família de Noé, que foi obediente a ele e que entendeu que a arca era o meio de salvação para a família dele ali naquele momento. Então essa ação de Deus ao longo do tempo demonstra o amor dele para com o ser humano. Uma outra ação é que quando o povo estava entre o Egito e Canaã, que é a terra prometida, o povo recebeu o maná durante 40 anos. O maná era o pão que Deus mandava do céu para alimentar o seu povo. Eles comiam maná todo dia e à tardezinha, a Bíblia fala que no crepúsculo da tarde, ou seja, ali no pôr do sol, quase entrando à noite, o povo recebia cordonizes, que era uma espécie de aves que eles comiam. Então, a todo tempo, Deus protegia o povo. E todas essas ações demonstram amor de Deus para com o ser humano. No Novo Testamento, você vê as ações de Deus também, através da pessoa de Cristo Jesus. Você vê Cristo ressuscitando, curando, abraçando, ensinando, pregando para as pessoas. E isso demonstra também amor para com o ser humano. Então você percebe que a gente falou de várias ações de Deus que demonstra amor, que demonstra quem Ele é de fato. Agora vamos para mais uma pergunta. Qual é a maior ação que Deus pôde ter feito para demonstrar o amor dele para com o ser humano? Qual é a maior ação que Deus fez, para mostrar o quanto Ele ama o ser humano? A maior prova de amor de Deus para com o ser humano. Vamos lá? Vamos abrir aqui em João. Agora nós vamos lá em João, o Evangelho de João. Depois de Lucas. Vamos aqui. João, capítulo 3, verso 16. O Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16. Aqui mostra a maior prova do amor de Deus para com o ser humano. Você viu que Deus ele teve várias ações que demonstrou amor para com a família humana. Aqui nós vamos ver a maior prova, uma das maiores provas que Deus deixou registrado na Bíblia para mostrar para o ser humano o quanto Ele ama, o quanto Ele gosta e Ele quer estar perto do ser humano. Vamos ler aqui, João capítulo 3, verso 16. Diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós percebemos aqui algo interessante, que uma das maiores provas do amor de Deus para com o ser humano é a morte de Jesus na cruz. Você entendeu? Então, a maior prova do amor de Deus, biblicamente falando, é a morte do seu Filho Jesus na cruz. Agora, se eu falo para você que é pai, me acompanha nessa ilustração. Você que é filho também. Imagina que você tivesse que sacrificar o seu filho, dar a vida do seu filho por uma outra pessoa. Você faria isso? É claro que não. Eu também não faria uma coisa dessa. Mas Deus fez. Ele deu a vida do único filho que ele tinha para morrer
na cruz para salvar a minha e a sua vida hoje. Eu queria abrir um parênteses aqui e acrescentar algumas coisas importantes. Com esse verso aqui de João 3,16, nós aprendemos coisas importantíssimas. A primeira coisa é que a sua vida, ela é importante para Deus. Porque, meu amigo, eu te garanto uma coisa, se você não fosse importante para Deus, se o ser humano não fosse importante para Deus, ele não teria dado a vida do seu único filho por você, para morrer por você, para sofrer por você. Então, se Jesus morreu, isso significa que Ele tem amor por você, que Ele te ama muito, a tal ponto de salvar a sua vida através da morte de Jesus na cruz. Então, não permita que o mundo te rebaixe, não permita que as pessoas digam quem você é. Às vezes, elas falam de maneira muito distante daquilo que a Bíblia diz ser. Entendeu? Você não é lixo, você é luxo. Deus mesmo comprova isso com o sacrifício de Jesus na cruz por você. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o amor de Deus por você é grande demais, é enorme. Aqui diz que Deus nos amou de tal maneira, uma tal maneira que nem a própria Bíblia trouxe detalhes de tão grandioso que é esse amor de Deus. Então nós podemos entender que você é importante para Deus e que Deus te ama muito, muito mesmo. Então, a maior prova do amor de Deus é o sacrifício de Jesus na cruz por você, por mim e por cada ser humano. Tá bom? Agora, vamos para mais uma pergunta. No que Deus tem prazer? E aí? Qual você acha que é o prazer de Deus? No que Deus se deleita em fazer para com o ser humano? Vamos abrir aqui em Miqueias, livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18, tá bom? No que Deus tem prazer, a resposta está aqui no livro de Miqueias, capítulo 7, verso 18. Você pode ler comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Então, no que Deus tem prazer? Eu vou ler o finalzinho do verso para você. Olha a resposta, diz assim, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. E o que é misericórdia, Adrião? Misericórdia é condoer-se de alguém. Misericórdia é ajudar alguém, é estender a mão para alguém, é poder ajudar de forma amigável aquela pessoa. E Deus faz isso. Ele tem misericórdia do ser humano. Deus tem tanta misericórdia do ser humano que deu o Filho dele para morrer na cruz por nós. A cruz de Cristo é também um ato de misericórdia de Deus. É um ato de misericórdia divina sobre a vida das pessoas que estão aqui nessa terra, sobre a vida sua, a minha vida. Então Deus é misericordioso com você. Ele te ama demais. E enquanto você se arrepende e deseja mudar de vida, Cristo está estendendo a misericórdia dele. Eu gosto de um texto que está em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23. Lá diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia dele dura para sempre. Então, a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela dura para sempre. E isso a gente pode analisar com as ações dele ao longo da história. O quanto ele cuidou do ser humano, o quanto ele amparou o ser humano,
O ser humano errando, mas ele ali por perto tentando dar uma nova chance de vida e restaurar os corações. E quantas vezes nós erramos, né? Quantas vezes nós abandonamos Deus e mesmo assim Ele está à disposição para continuar transformando e restaurando a nossa vida. Então, você é uma pessoa na qual Deus tem misericórdia. E uma prova de que Ele tem misericórdia para com você é o fato de você estar ouvindo essa lição e fazendo esse estudo bíblico. É porque Ele tem também um desejo de fazer com que você conheça o amor dele por você. Tá bom? Vamos para mais uma pergunta. Quais são as 3 pessoas da divindade, né, que são unidas em amor? Então nós temos 3 pessoas que compõem a divindade, a trindade. E nós vamos ver isso aqui, tá bom? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Encontrou aí? Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você observou bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a divindade, ela é composta por 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando falamos de Deus, é uma referência também ao Espírito Santo e a Jesus. Porque os 3 são Deus, mas não de uma forma politeísta, como a gente vê por aí, ou como a gente é acostumado a entender. Mas a Trindade, por ser composta por 3 pessoas coeternas distintas umas das outras, não tem a ver com politeísmo, porque a ação de um é a ação de todos. Por exemplo, Jesus foi quem morreu na cruz por nós. Eu posso dizer que Deus morreu na cruz por nós, ou que o Espírito Santo é o nosso Salvador? Claro que posso. Isso é certo dizer, porque a ação de um é a ação de todos, tá bom? Agora, o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles vivem em uma comunidade de 3 pessoas coeternas. Eles vivem em amor. Eles praticam o amor entre os 3 ali. E é interessante que esse amor, ele é transferido, ele é compartilhado com o ser humano. Como assim, Adriel? Através da cruz de Cristo, você vê o amor de Deus sendo transferido, sendo revelado para o ser humano. Não só através da cruz de Cristo, que é o ponto central do amor de Deus, mas através de pequenas ações que Deus faz e que nos leva a entender que Ele nos ama. É o alimento que Ele coloca na sua mesa, é o trabalho que Ele arrumou para você, é a roupa que você está vestido que um dia Ele te deu, a casa em que você mora foi Deus quem fez com que fosse construída e que você estivesse nela. Os amigos bons, os amigos que gostam de você, que te levam para mais perto de Deus, foi também uma prova do quanto Deus te ama, né? Então, sim, tantos outros relatos que poderiam ser citados aqui que demonstram o quanto Deus ama você. Esse amor que começou ali dentro da Trindade, em um relacionamento salvífico com eles, entre eles, agora é transferido para você e para a sua família. Isso significa ainda mais que Deus te ama muito e que o amor dele é tão grande por você que Ele deseja transformar e restaurar a sua vida a cada instante. Você entendeu? Então, vamos aqui para mais uma pergunta interessante. Ao que a Bíblia compara a compaixão de Deus? A Bíblia compara a compaixão de Deus com algo importante e muito significativo para com a nossa vida e que ainda nos ajuda a compreender melhor. Vamos lá. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 103, verso 13, tá bom? Eu vou repetir para você. Vou repetir a pergunta e o versículo onde a gente vai encontrar a resposta. Em que a Bíblia compara
a compaixão de Deus? A Bíblia compara a compaixão de Deus com o quê? Essa é a pergunta. E a resposta está em Salmos 103, versículo 13, tá bom? Abra comigo lá, a gente vai ler juntos, ok? Vou abrir aqui a minha Bíblia também, vou acompanhando com você, viu? Salmos 103, versículo 13, diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você entendeu? Eu vou repetir para você. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, a Bíblia, ela compara a compaixão de Deus com um pai, com a ação de um pai. Você se lembra que o pai, ele cuida do seu filhinho. Por exemplo, o seu pai, o nosso pai, ele fez de tudo para nos ajudar a ser quem nós somos hoje. O seu pai cuida de você, o seu pai às vezes deixa de usar aquilo para que você possa usar. O seu pai muitas vezes deixou de comprar aquilo para que você pudesse ter, para comprar para você. Então, tudo isso demonstra o amor que o seu pai tem por você. Agora, a compaixão de Deus é comparada à ação de um pai hoje com o seu filho. Por exemplo, assim como seu pai se compadece de você, Deus também tem compaixão da sua vida e das demais outras vidas que existem hoje na face da terra. Você entendeu? Deus é um pai compassivo, um pai amoroso, um pai que abraça, um pai que acolhe os seus filhinhos e que pode atender todas as suas necessidades. Você entendeu? Vamos aqui então para mais uma outra pergunta. Que imagem Jesus apresenta do Pai Celestial? Nós sabemos que Jesus, ele viveu aqui sobre a terra, não só para demonstrar o caráter amoroso dele, mas para mostrar o caráter do Pai, o quanto Deus é amoroso, o quanto Deus é compassivo, o quanto Ele deseja e desejou transformar a vida do ser humano. Vamos aqui em Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Abra comigo a sua Bíblia lá. Mateus capítulo 7, versículo 10, versículo 9 a 11, tá bom? Vou repetir aqui para você. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11, tá bom? Diz assim, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Então você percebe que aqui Jesus demonstra a imagem do Pai como um Pai amoroso, um Pai que se compadece dos seus filhos, que os ama tanto a ponto de suprir as suas necessidades. Por exemplo, um pai hoje terrestre, o seu pai mesmo, usando aqui um exemplo, ele, por mais que em nós contenha a natureza pecaminosa, nós queremos dar as melhores coisas que existem nesse mundo para os nossos filhos. Queremos ajudá-los, queremos protegê-los. Nós que somos maus, pensamos em fazer assim. Agora imagina Deus, que não é mau e que é o bem, o quanto Ele se compadece do filho, o quanto Ele se compadece dos seus filhinhos aqui na terra. Você entendeu? Então, você é alvo do amor de Deus. Você é quem Deus deseja transformar a vida e restaurar o coração. Porque assim como o pai, ele se compadece dos filhos, Deus, ele se compadece de você. Deus, ele ama você. Deus, ele quer demonstrar cada vez mais o amor dele por você, e ele quer que você possa corresponder esse amor também.
em colocando o coração nas mãos dele. Vamos aqui para mais uma pergunta, tá bom? Essa aqui é a nossa última pergunta do nosso estudo de hoje. O que pode nos separar do amor de Deus? E aí? O que pode nos separar do amor de Deus? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. O livro de Romanos está no Novo Testamento, depois do livro de Atos, tá bom? Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Vamos ler? Diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entendeu? Nada poderá separar o ser humano da presença e do amor de Deus. Eu vou ser um pouco mais específico. Nada pode separar você do amor de Deus. Isso mesmo. Não há anjos, não há potestades, não há profundidade, não há altura. Nada pode separar você do amor de Cristo Jesus. Só tem uma coisa que pode separar você do amor de Deus. São as suas escolhas. São as decisões que você tem tomado. Se as suas escolhas não estão colaborando com as escolhas que Deus deseja para a sua vida, isso pode gerar um certo distanciamento entre você e Deus. Mas se as suas escolhas, elas estão sendo as escolhas que Deus deseja para você, então nada poderá separar você do amor de Cristo. Então, o compromisso de fé hoje é o seguinte: permaneça em Cristo. Não permita que nenhuma circunstância desse mundo, não permita que nenhuma escolha da sua parte venha separar você do amor que Deus tem por ti. Lembre-se de uma coisa: Jesus te ama demais. Ele deseja continuar transformando a sua vida. Então, colabore com o amor de Deus. Colabore com o que Ele deseja fazer na sua vida. E entenda uma coisa importante: o mundo, ele tem uma visão errada do ser humano. Aos olhos do mundo, você não passa de como se fosse um papel amassado e jogado na rua. Mas aos olhos de Deus, você vale muito mais do que ouro. Aos olhos de Deus, você é precioso, você é preciosa. Jesus te ama muito, e uma prova disso foi o sacrifício dele na cruz por você. Você não quer aceitar esse amor de Cristo e ser transformado por Ele hoje? Se esse é o seu desejo, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Querido Salvador que estás nos céus, muito obrigada por nos ensinar o quanto o Senhor nos ama e por ter demonstrado esse amor através da cruz de Jesus. Que o nosso coração possa ser transformado por Ti e que a Tua graça possa alcançar cada vez mais esse homem e essa mulher que estudou essa lição de hoje. Em nome de Jesus. Amém.